Aí, fião, aqui na terra estão jogando futebol, tem muito samba, muito show de rock and roll. Uns dias chove, outros dias bate o sol, mas que eu quero dizer que a coisa aqui tá preta. Muita treta para levar a situação. Chico Buarque, década de 1970, né? A música Meu Caro Amigo. Depois, se não me falha a memória, Luiz Airão faz uma resposta chamada Amigo Chico. Música realmente uma criticidade muito grande, parece um samba tranquilo, né? Um samba, aquele samba da velha malandragem carioca, e mesmo a malandragem da zona leste, zona sul, zona oeste, zona norte paulistana, do centro de São Paulo, a rapaziada mais antiga. Mas não é isso que eu quero falar. Às vezes quando eu falo de futebol, o pessoal acha que vai falar de futebol porque futebol é o ópio do povo. O ópio você sabe, né? O ópio, a substância do ópio é retirada da papoula, né? As papoulas, inclusive, lá no sudeste da Ásia, tem a chamada meia lua do ouro, ou crescente do ouro, grandes plantações de papoula que tem até grupos guerrilheiros, e você faz heroína, que é a droga ali consumida na Europa. Mas vamos lá, já falei de quase 2 minutos e 20, vamos lá. Mas aproveitando até para falar algumas coisas geográficas, vamos falar sobre o perfil sociológico e psicológico dos jogadores de futebol. Eu não sei se foi aqui em São Paulo que foi feita uma dissertação, acho que uma dissertação de mestrado sobre isso, fazendo a comparação dos perfis psicológicos e sociológicos dos torcedores dos 4 grandes clubes de São Paulo e Rio. São Paulo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos, não necessariamente nessa ordem, e no Rio de Janeiro, Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo, não necessariamente nessa ordem. Não me interessa aqui títulos nem nada. Vamos trabalhar os perfis psicológicos e sociológicos. Então, Flamengo e Corinthians, filho, isso aí é o time da massa, é o time do povo, né? Por isso a grande torcida do Flamengo, né? A magnética, né? Como já diria Jorge Ben, e a torcida talvez mais, não é fanática, mas não vou dizer fanático, né? Porque não é isso o termo, mas a mais comprometida com o clube, que eu inclusive já vi, que é a torcida do Corinthians. Realmente o corintiano, ele tem uma diferenciação muito grande em termos de torcida, é diferente de qualquer torcida do Brasil, com todo o respeito que eu tenho a todos, eu não sou nem corintiano. Depois nós temos, então, eles representam a grande massa. Palmeiras, ele é relacionado ao Vasco da Gama, porque são times de certa forma de imigrantes. O Palmeiras, né, a bendita colônia italiana que teve uma importância fundamental em São Paulo, né, morando em vários bairros de São Paulo, inclusive pelo sotaque paulistano. Ora, mano, é o seguinte, né, velho? Vamos comer aí um chopp e 2 pastel, aquele sotaque característico da cidade de São Paulo, com aquele R, né, um R bem diferenciado. E no Rio de Janeiro, Vasco da Gama, né, sua glória assim se fez, né, que tem lá o estádio de São Januário. Se não me falha a memória, acho que o único time que tem um estádio hoje é o Vasco da Gama. São times de imigrantes. Posso estar enganado, mas parece que o Vasco da Gama foi o primeiro time a colocar negros no futebol, porque quando o Fluminense colocava, usava pó de arroz, era uma coisa desse jeito. Então, os times de imigrantes, aquela coisa toda. Depois o São Paulo e Fluminense. O Fluminense chamado de pó de arroz lá no Rio de Janeiro, e São Paulo, aqui o tricolor, né, paulista, que depois levou um apelido de Bambi, mas foi muito tempo depois, não fazia parte de forma alguma dentro do ideário paulista, né, essa situação, mas eram os times de elite, onde a elite carioca e a elite paulistana tinha muitos torcedores. Então é o time que representa a elite de ambas as cidades. E o Botafogo e Santos, que são os times considerados os times daqueles que são revoltados contra o sistema, porque de certa forma Botafogo e Santos, eles nunca foram aceitados pelos 3 grandes, o triunvirato, né, de São Paulo e o triunvirato carioca. Então eles, de certa forma, para se manterem dentro da situação, são times que talvez tenham sido os times que deram mais jogadores da seleção brasileira, ganharam muitos títulos na sua época de ouro, na época de Pelé, época de Garrincha, que era a época de ouro de ambos os times. E são considerados os torcedores aqueles que são contra o sistema, entre aspas, os revoltados. É por isso, meu filho, que Racionais você tem Mano Brown, você tem o Ed Rock, né, os 2 grandes ali, que geralmente se colocam mesmo como santistas, né? Então é isso.
E lógico que São Paulo e Rio, alguns times que são queridos por todos, times de menor expressão em termos de torcedores. No Rio de Janeiro, o América, grande América, que eu tenho um carinho muito grande, porque o campo do América era na Teodoro da Silva, né? Ali, esquina com a Barão de São Francisco, onde eu ia assistir muitos treinos do América, na época do Luizinho, Brecha, Flecha e outros ali. Jogadores de primeiro time que jogaram muito no futebol carioca 70, que agora está retornando até para uma novela. E o Bangu, que representa a Zona Oeste. Não tem só o Bangu, tem o Campo Grande também e tal, mas o Bangu era o time ali que chegou a ser vice-campeão brasileiro na gestão de Castor de Andrade. Deu muito trabalho naquela época, enquanto tinha o Moisés, que era o famoso Moisa, o zagueirão do Vasco, que depois foi para o Corinthians, símbolo de raça dentro desses dois times. E aqui na cidade de São Paulo, eu falo aqui não, na cidade de São Paulo, que eu estou em Fernando Ramos, 017, mas na cidade de São Paulo nós temos dois times ali que eram chamados de times também queridos, comparados com esses dois times, que era a Portuguesa de Desportos, no Canindé, próximo ali à estação Tietê, né, de imigração portuguesa, e o Juventus, o moleque travesso, o time da rua Javari, não é? Que tinha até camisa vinho com aquele J, e que muitas vezes fez alguns times grandes sofrerem na mão dele, principalmente o Corinthians. Temos logicamente uma diversidade de times aí, como por exemplo Campo Grande, Olaria, o time da rua Bariri no Rio, São Cristóvão, né? A Portuguesa do Rio, que é lá na Ilha do Governador, que eram os times do Rio de Janeiro mesmo, da cidade, estou falando da cidade ali do Rio de Janeiro, não estou me referindo ao estado. E aqui nós tínhamos também o Nacional, o Saad, posso estar esquecendo outro aí, depois me permitam, a minha memória já não ajuda mais. E ali, aqui próximo a São Paulo, Guarani e Ponte Preta, dois times também que tem muita história no futebol brasileiro. Então isso aí é só para você ter noção, cara, que futebol também tem a questão do perfil sociológico, isso aí até tese de dissertação de mestrado foi. Nós vamos escutar um Chico Buarque, que a gente vai levando de teimoso, de pirraça, e a gente vai tomando, que também sem a cachaça ninguém segura esse rojão, já dizia Chico Buarque. Então, filhão, pode ser que não caia no vestibular, mas sempre cultura um pouco pra você, né? Vai aí. Ó o Chico aí, tamo junto, já Elvis, curtindo aqui na terra. Estão jogando futebol, tem muito samba, muito show, rock and roll. Um dia chove, outros dias bate o sol, mas o que eu quero lhe dizer é que a coisa aqui tá preta. É pureta pra acabar o ganha-pão, que a gente vai levando. Chico, não mudou muita coisa de 1976 para hoje, 46 anos depois.